Escolher um notebook para comprar não é uma tarefa fácil, principalmente se você não entende muita coisa de computador. Você se depara com infinidade de modelos, marcas, especificações, aquela sopa de letrinhas, mas você só quer um bom notebook que vai te atender, que não vai ficar travando e que principalmente caiba no seu bolso. Então, sem mais enrolações, meu nome é Victor Hugo, você está no VHTech e hoje eu vou te ensinar de forma simples como escolher um bom notebook em 2025, mesmo que você não entenda nada de tecnologia. A primeira coisa que você precisa saber é para qual tipo de uso você vai usar esse notebook. E isso é muito importante porque isso vai definir todo o nosso vídeo, todas as recomendações que eu vou passar aqui. Eu vou dividir em 3 categorias e você verifica qual delas se encaixa mais no seu caso. A primeira categoria é a do uso básico. Aqui vai se encaixar você que está procurando um computador para estudar, para navegar na internet, assistir vídeo no YouTube, assistir uma série e até mesmo trabalho mais simples, como acessar e-mail, responder pessoas no WhatsApp e mexer com o pacote Office. A segunda categoria é a do uso intermediário. Essa daqui é para você que vai fazer um trabalho um pouco mais pesado no computador, que precisa mexer em vários programas, várias abas ao mesmo tempo, que precisa de um multitarefas, fazer várias coisas no computador, ou você que também quer jogar jogos mais leves. E a terceira categoria é a categoria avançada. Essa daqui é para você que vai fazer um trabalho muito pesado com esse computador, principalmente se é um trabalho voltado com criatividade, ou seja, edição de imagem, edição de vídeo, modelagem 3D para quem é arquiteto, por exemplo. E nessa categoria também vai se encaixar você que está procurando um computador para jogar jogos mais pesados. Dá uma olhada em qual dessas categorias se encaixa, porque ela vai guiar tudo daqui para frente. A primeira coisa que você vai olhar é a quantidade de memória RAM que tem nesse notebook. E de uma forma bem simples, ela significa a quantidade de tarefas, de coisas que você vai conseguir fazer no seu notebook ao mesmo tempo. Ou seja, se você tem mais memória RAM, você vai conseguir rodar vários programas, usar várias abas do navegador sem travar e também consegue jogar jogos um pouco mais pesados. E aí presta atenção, em hipótese alguma, você deve comprar um notebook que tem apenas 4 ou 6 GB de memória RAM. Hoje essa quantidade não é mais suficiente e se você comprar, vai estar comprando um computador que já vai travar para fazer tarefas mais simples. Então dá uma olhada aqui na minha tela. Quando a gente tem a descrição do notebook, a gente tem aqui a informação, ó, 4 GB RAM, ou seja, são 4 GB de memória RAM. Então esses computadores eu não recomendo que você compre. Então esse aqui que tem 4 GB, esse outro que está escrito 4 GB. Quando estiver 4 ou 6 GB de memória RAM, eu não recomendo. Ah, Vitor, mas no meu orçamento só tem modelos com 4 GB de RAM. O que eu faço? Eu sei que muitas vezes a gente não tem tanto dinheiro quanto a gente gostaria para comprar as nossas coisas, principalmente no Brasil, que é tudo muito caro. E realmente, no dia que eu tô gravando hoje, os bons computadores, mesmo para uso mais simples, eles começam a partir de R$2.000. Então, se você tem menos do que isso para investir, você pode comprar, enfim, faz parte, é o que a gente tem, mas compre sabendo, tendo a ciência de que você vai comprar um computador já um pouco defasado e que não vai ter uma longevidade tão grande, ou seja, ele não vai durar por muitos anos. E aqui as recomendações. Se o seu uso é básico, escolha um com 8 GB de memória RAM. Se o seu uso é intermediário, escolha um com 12 ou 16 GB de memória RAM. E se o seu uso é avançado, escolha um com no mínimo 16 GB de memória RAM. A segunda coisa que você vai olhar é o armazenamento, que nada mais é do que a quantidade de espaço que você vai ter para baixar programas e arquivos. E aqui o mais importante é que você não compre um notebook com armazenamento do tipo HD. Geralmente eles são mais baratos e têm mais espaço, só que eles são muito lentos, porque eles são uma tecnologia mais antiga, e isso vai fazer com que o seu computador inteiro se torne uma carroça. Ao invés disso, você deve comprar um notebook com armazenamento do tipo SSD. Ele é muito mais rápido e vai tornar tudo o que você faz no seu notebook muito mais fluido. O seu notebook vai ligar mais rápido, os programas vão abrir mais rápido, você vai conseguir pesquisar um arquivo mais rápido, tudo é mais rápido. Existe uma vida antes do armazenamento SSD e uma vida depois, então essa parte é obrigatória. Opte por um SSD no armazenamento. Hoje a maioria dos notebooks já vem com SSD, então é só tomar um cuidado mesmo. Por exemplo, esse anúncio aqui, ele está escrito HD de 1 TB, então é espaço grande, né? São 1000 GB de espaço, só que é HD. Então esse aqui do lado está escrito 256 GB SSD. Então é só tomar esse cuidado de comprar um que tenha SSD. Sobre a quantidade de gigas do armazenamento vai depender muito do seu uso, mas em linhas gerais é isso daqui. Para uso básico pode ser um de 256 GB ou 512 se você for baixar mais coisas. Já no intermediário e no avançado, você pode começar com um de 512 GB e colocar um de 1 TB se você for baixar jogos mais pesados ou mais jogos
jogos ou se você trabalhar com coisas pesadas, como por exemplo edição de vídeo. E toma cuidado também para você não se confundir entre a memória RAM e a memória de armazenamento, porque as duas são contabilizadas em gigabytes. Mas é bem fácil de diferenciar porque a memória RAM sempre vai ser um número pequenininho e a memória do armazenamento sempre vai ser um número grande. Então olha só, a gente tem esse anúncio aqui e tá escrito 8 GB, 512 GB. Então 8 GB de RAM e 512 GB de armazenamento. Nesse outro aqui, 16 GB de RAM, que é o número pequeno, e 1 TB, que são 1000 GB de armazenamento. Então é bem fácil de diferenciar. A próxima coisa que você vai olhar é o processador. E essa é a peça mais importante que vai definir a performance do seu computador. As duas principais marcas de processadores são a Intel e a AMD. Ambas fazem processadores muito bons hoje em dia, ambas são confiáveis, então você vai escolher aquele que tiver com o melhor custo-benefício. Só toma cuidado com computadores muito baratos que tem o processador Intel Celeron, Intel Athlon, porque eles são bem fraquinhos e provavelmente seu computador em pouco tempo já vai estar travando, mesmo nas tarefas mais básicas. E aí, de acordo com a categoria, você vai buscar por esses modelos. Para uso básico, o Intel i3 ou Ryzen 3. No uso intermediário, o i5 ou Ryzen 5. E para uso avançado, pode ser o i5 ou i7, Ryzen 5 ou Ryzen 7 com o final H. Essa letrinha H no final do nome do processador significa que ele é mais potente. Exemplo, esse notebook aqui da Samsung, ele já tem um Intel Core i3, então ele seria legal para um uso básico. Esse daqui da Dell que está aparecendo, ele tem um i5, então ele já seria um bom notebook para um uso intermediário. Já esse outro modelo da Acer, ele tem um i5 com o final H, então ele seria bom para um uso avançado. A próxima coisa que você vai olhar é a placa de vídeo. Ela vai te ajudar principalmente se você trabalha com coisas mais pesadas, principalmente voltadas com criatividade, como edição de vídeo, edição de imagem, modelagem 3D e também no caso de você querer um notebook para jogar jogos mais pesados. Se você vai ter um uso básico, não precisa da placa de vídeo, você pode comprar um computador sem placa. Para o uso intermediário, podem ser placas de vídeos mais simples, com o final 50 e 60. A maioria dos notebooks você vai perceber que nem aparece nada disso, então tem aqui a informação do processador, tem o armazenamento, a memória e não fala nada de placa de vídeo, porque ele não tem nenhuma. Agora aqui a gente já tem duas opções que tem uma placa de vídeo mais simples, com o final 50. Então tá escrito GTX 1650, GTX 1650. E para você do uso mais avançado, eu recomendo as placas que tem RTX no nome e que tem o final 60, 70. Essa daqui, por exemplo, é o final 50, mas ela já é mais recente, então essa seria legal para o avançado. Essa outra aqui já é bem mais caro, que tem um RTX 4060. Então você dá uma olhada nos modelos que tem placa de vídeo que estão ali mais ou menos no seu orçamento. E aí parece que é muita coisa, mas não é, porque os notebooks eles são projetados já com configurações que geralmente são equilibradas. Então esse notebook, por exemplo, ele já tem um i5 com o final H que é mais potente, tem 8 GB de RAM, 512 de armazenamento e já tem uma placa de vídeo. Então ele ficou já equilibrado entre o uso intermediário e o uso avançado. Da mesma forma que esse notebook aqui, que já é para um uso básico, ele já vem acompanhado um Core i3, que é bom para o básico, 8 GB de RAM e 256 de SSD. Então ele já vem meio que equilibrado. É mais uma questão de você ter cuidado para não cair nas ciladas que eu te falei, como comprar um computador que tenha só 4 GB de memória RAM, que tem um processador muito fraco ou que o armazenamento não seja do tipo SSD. Isso que a gente falou até agora é o grosso, é o que vai impactar de fato na performance do seu notebook, mas tem outros fatores que são importantes, que vão interferir na sua experiência e também interferem um pouco no preço, e é o que a gente vai ver agora. Como é o caso da tela do seu notebook, ela não vai interferir em nada na performance do computador de fato, mas ela vai interferir na sua experiência. Afinal, se você vai usar o seu notebook, por exemplo, para ver uma série, ter uma tela melhor influencia bastante. Isso também muda o preço, então eu vou falar aqui as características das telas que são melhores e de acordo com seu orçamento você tenta encaixar modelos que tenham essas características. Para o uso básico, a maioria dos notebooks vão ter uma tela HD, que é bem simples, então se você encontrar um que esteja no seu orçamento que tem a tela Full HD, vai nessa. No uso intermediário, vamos seguir a mesma lógica, a gente vai buscar por telas Full HD e, se possível, que tenham um painel IPS, porque ele tem cores mais bonitas e mais
fiéis, o que vai te ajudar caso você trabalhe com imagem e vídeo. E agora o avançado. Nessa faixa de preço, a maioria das telas já vão ser Full HD e IPS. Então o diferencial que você vai buscar é de acordo com o seu uso. Se você está querendo um notebook com foco em jogos, é legal ter uma taxa de atualização maior da tela, como 120 Hz. Agora, se o seu foco é trabalho, pode ser interessante uma tela que tenha resolução maior que o Full HD, como por exemplo o 4K, ou que tenha um painel de mais qualidade, como o Mini LED, o AMOLED ou OLED. Essa questão da tela, nem sempre eles vão estar falando direto na descrição do anúncio, então você tem que olhar com um pouco mais de calma. Esse notebook, por exemplo, é um Dell que não tem a informação no título do anúncio, mas aqui embaixo a gente tem a resolução da tela. Quando está escrito 1920x1080, significa que ela é Full HD. Agora, se for qualquer número abaixo disso, a tela não é Full HD. Aqui, por exemplo, essa resolução é 1366 por 768. Não precisa se apegar aos números. Se é 1920 por 1080 é Full HD e qualquer coisa abaixo disso é HD. Já esse anúncio aqui, ele já fala no próprio título do anúncio. Ele é FHD, ou seja, Full HD, tipo IPS. Já nesse outro do lado, ele está falando que é uma tela Full HD 144 Hz. Então esse daqui seria um bom notebook para você usar para jogos. O próximo ponto que você vai olhar são as portas e as entradas. Isso vai variar de pessoa para pessoa, então antes de comprar o notebook, olha nas fotos e na descrição dele se ele tem todas as entradas que você precisa. Para o uso básico, geralmente qualquer notebook vai ter entradas suficientes para atender todo mundo. Agora, no caso de um uso intermediário, avançado, você tem que verificar quantos periféricos você vai ter que conectar, se você precisa de entrada para conectar um cabo HDMI, por exemplo, para conectar um monitor externo. Se você trabalha com vídeo ou fotografia, pode ser interessante que tenha uma entrada para cartão de memória, assim você não precisa de um adaptador, então vai muito do uso de cada pessoa. Mas não é difícil você olhar. Nesse daqui, por exemplo, na segunda imagem, ele já tem aqui, ó, de um lado tem uma porta USB do tipo C, duas portas USB do tipo A, tem porta HDMI, porta de internet, a entrada da fonte de alimentação e do outro lado tem mais um USB e a entrada para o fone de ouvido. Então é só dar uma olhadinha e ver se você vai conseguir conectar aquilo que você precisa. O próximo ponto é a construção do notebook e essa é a parte que não tem regra, vai variar de modelo para modelo. E é claro, os notebooks mais baratos vão ter uma construção mais simples, geralmente em plástico, e vão ter as peças não tão de boa qualidade, vão ter um teclado mais simples, o touchpad mais simples, e à medida que você vai aumentando o valor do notebook, tudo isso vai melhorando. Aqui a dica é você olhar os modelos que te atendem nas especificações que a gente viu lá atrás e desses modelos que te atendem e que estão no seu orçamento, você dá uma olhada nos reviews dele, nos vídeos sobre esses modelos na internet e ver qual você gosta mais, qual você acha mais bonito, etc. E por último, mas não menos importante, você tem que olhar a marca do notebook. Hoje nós temos várias marcas que fazem notebooks muito bons aqui no Brasil e cada uma vai ter as suas características com seus pontos positivos e negativos. A Acer, por exemplo, tem uns modelos de entrada que tem uma ótima configuração técnica, mas ele tem uma construção mais simples. Então o corpo dele vai ser de plástico, ele não vai ser aquele notebook super bonito, super elegante, mas ele, em contrapartida, tem uma ótima configuração, uma ótima performance e não custa tão caro. Mas a própria Acer também vai ter notebooks com a construção melhor, uma construção mais gamer nos seus produtos mais top. Já a Dell, ela é famosa por ter uma construção de boa qualidade e os seus notebooks durarem por muito tempo, eles serem muito resistentes, só que ela cobra mais caro por isso. No final das contas, o que vai importar aqui é se as especificações do notebook te atendem e se é uma marca confiável. As marcas que eu considero mais seguras são Acer, Asus, Lenovo, Samsung e Dell. Já as marcas que eu acho bom evitar são aquelas que não são tão conhecidas desse mercado, que não são uma referência em notebooks, como por exemplo a Positivo e a Multilaser. Seguindo essas dicas, é muito difícil que você se arrependa da sua compra, mas eu sei que ainda assim vão ficar dúvidas. Então coloca as dúvidas que você tiver aqui nos comentários do vídeo que eu vou ter o maior prazer em te ajudar. E se eu conseguir esclarecer a sua cabeça na escolha do seu notebook, se eu te ajudei um pouco, deixa o like aqui nesse vídeo, porque dá muito trabalho para fazer ele e vai me ajudar muito a continuar produzindo esse trabalho por aqui. Um abraço e até o próximo vídeo.